Houve um tempo esquisito pra morar no Brasil. E esse tempo foi chamado de os anos 90. Um tempo que era comum a TV aberta transmitir coisas como um sushi erótico. O arroz, como eu falei antes, ele é acidificado para ter a conservação do peixe. E tiros contra apresentadores humorísticos. Mas talvez nada descreva melhor o que foi os anos 90 do que um pequeno grupo chamado El Chan. Cheguei, estou no paraíso. Que abundância, meu irmão. Formado no começo daquela década em Salvador por Compadre Washington, Beto Jamaica e os dançarinos Jacaré, Débora Brasil e Carla Perez, o El Chan tomou o Brasil de assalto graças a... graças à qualidade inquestionável de suas canções. E lançaram pérolas como A Dança do Bumbum e fizeram uma volta ao mundo passando por lugares como o Egito, Minha odalisca. Agora pode essa cobra coral subir, vai. o Havaí, Baiana, desce, desce. o Japão Quem foi que disse que a gente não chegava lá, hein? e até o Festival de Montreux. O bebê vai passar agora bonitinho por debaixo da cordinha, galera! Bem, não necessariamente nessa ordem, mas tudo isso você já sabe, né? E quem viveu não esquece. O que pouca gente se lembra é de uma pequena pérola do cinema nacional, estrelado pela grande cara do El Chan. Não exatamente a grande cara, a cinebiografia semificcional da dançarina Carla Perez, Cinderela Baiana. Cinderela Baiana foi lançado em 1998, pouco depois de Carla Perez deixar o El Chan para tentar emplacar uma carreira como apresentadora. Letra I. Temos letra I, meninas. I de escola, é isso, Rita? E atriz. Vai ver minha mãe, que foi quando era pequenininho. Por essas e outras que a gente entende a razão do cinema nacional ter passado por uma retomada nos anos 90. Afinal, para se retomar qualquer coisa, antes é preciso ter uma bagunça generalizada e bem estabelecida. Não há dados disponíveis sobre a bilheteria do filme, o que faz a gente se perguntar se alguém realmente teve estômago para ir ao cinema assistir essa porcaria. Doutor Francisco, como vai a família? Bem, obrigado. Gomes, meu cunhado conseguiu para você aquela bolsa de estudos na Escola de Contabilidade em Salvador. Eu não estou atuando! A verdade é que Cinderela Baiana é um erro em todos os sentidos. A começar pelo título. Sim, o título aparece escrito errado logo na abertura. What the fuck? Somos logo apresentados a Carlinha, uma criança que não faz muita coisa além de dançar. Fica claro nesse momento que o diretor falou pra criança: olha, você vai fazer a Carla Perez e você tem que mostrar que sabe dançar. Carlinha é de uma família tão miserável que sua casa era invadida por cobras dia sim, dia não. E descobrimos isso vendo a tranquilidade com que o pai dela caça um dos bichos. Hoje não tem nada pra se comer, com. Bom, carne de cobra talvez não seja tão ruim. Ao que parece, o filme sobre a vida de Carla Perez começa na pegada de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Quase um cinema novo se fosse dirigido pelo Jacaré. E daí em diante só piora. A solução para Carlinha e sua família é ir pra estrada e conseguir uns trocados dos caminhoneiros por cobrir os buracos da rua. Ou tapar os buracos da rua, francamente não dá pra saber. O filme está apenas começando e é melhor não se ater a esses detalhes. As coisas não parecem ir bem pra mãe de Carlinha, no entanto, que precisa brigar com as crianças locais. Ok, espera aí, a mãe da Carlinha morreu. A mãe da Carlinha morreu desse jeito? Não, gente, não foi um erro de edição. Pelo menos não foi um erro de edição nosso. O filme simplesmente não deixa claro o que aconteceu. Ela morreu de tosse? Morreu por ter levado um empurrão do garoto? Ela teve um ataque cardíaco? Ou a enxada era uma espécie de Horcrux? Sei lá, de qualquer forma, fica a lição. É um erro tentar quebrar o monopólio da mendicância em estradas. Depois dessa tragédia, Carlinha e seu pai não desanimam e vão morar em Salvador. Nós vamos morar em Salvador, Carlinha, que é uma cidade grande, bonita. Lá a painha vai poder estudar. Pra onde eles vão? A pé, sei lá.
Sim, a bela cidade de Salvador, logo depois daquelas colinas tão distantes. A essa altura, Carlinha já enterrou a mãe, teve de pedir esmola, deu adeus à sua cidade natal, foi morar com o pai numa palafita, mas como um filme brasileiro, o sofrimento nunca é bastante, ela ainda precisa se defender de uma dupla de tarados. Moleques, vocês vão ter que se entender com meu painho. A gente mora ali no barraco do lado e desde que você chegou que a gente tá tentando te conhecer. Mas você chegou... Espera um pouco, eu acho que eu conheço esse daí. Priscila! Não, talvez não. Ele não deve ter feito nada importante depois desse desastre. Ao encontrar os dois pervertidos, Carlinha toma a decisão menos sensata possível. Ela fica amiga dos dois. Por que a gente não vai no centro comunitário? Lá é que se aprende a dançar de verdade. São eles que levam a moça para o axé pela primeira vez. E aqui conhecemos... Bom, aqui conhecemos o Qual Seu Nome e o Quem É Você, né? Se você já viu algum filme na vida, você deve imaginar... Ok, esses dois personagens devem ter algum propósito no enredo. E você estaria quase certo, porque Quem É Você se torna mais ou menos rival da Carla por um minuto. Já Qual o Seu Nome, digamos que é complexo. Carla, vai embora, o barco tá alugado pros gringos. Tá bem, eu só vim dizer um oi. Olha como você tá vestida. Porra, eles já estão olhando feio. Depois de um minuto de algo parecido com o desenvolvimento de história, Carlinha e seus amigos vão formar uma gangue de assaltantes de acarajé. Mas tudo fica bem, já que a vendedora, no fim, sente que Carlinha é a escolhida para trazer o equilíbrio de volta à música. Mas essa baianinha parece uma Cinderela. Será que é o anjo que veio iluminar minha vida? Essa baiana, por sinal, é... Bem, quem fez o roteiro não foi legal o suficiente pra lhe dar um nome, mas ela é, por alguns segundos do filme, uma espécie de Yoda pra jovem Carla Perez. Onde for em mau caminho. Mas eles não são tão mal, não. Só um pouco abusados. Mas agora eu acho que eles vão tomar jeito. Espera aí. De onde saiu essa música? Não, sério, da onde saiu essa música? Não, agora eu entendi. Na verdade, Cinderela Baiana é sobre a luta de uma mulher esquizofrênica pra calar a música que toca só na sua cabeça. Quase uma mente brilhante, mas com Carla Perez no lugar do Russell Crowe. Agora faz essa cobra coral subir, vai. Não tem ninguém ali, John. Não tem ninguém ali. Não, ele tá ali. Ele tá ali. Jonas. Me larga. E não são apenas os orixás que acreditam no talento de Carlinha. O empresário, por acaso, está procurando uma bailarina e, por acaso, vê nela o potencial de revolucionar, por acaso, o mercado. É a minha menina! É a estrela que eu estou procurando! É a estrela do meu show! Que conveniente. Vamos fazer um exercício rápido de reflexão. Quem será a bailarina escolhida por ele? A rival de Carlinha? A baiana do acarajé? O Lázaro Ramos? Amigos, aqui está o grande talento desse filme. Arranje mais músicos e bailarinas para o nosso show! Pierre é o que aconteceria se Bob Fosse e o Sargento Pincel se fundissem após o choque de dois trens. Salvador é um cenário pequeno demais para engolir. Não é apenas figura de linguagem, já que ele consegue encontrar Carlinha na cidade usando apenas uma luneta. Caras, Salvador é uma cidade grande. Encontrei! O personagem, por acaso, se chama Pierre, e ele se revela o vilão mor do filme, ou o mais próximo que esse filme pode ter de um vilão mor. Curiosidade, talvez você esteja se lembrando dele de algum lugar. Esse aqui é Perilúcio José de Almeida, mais conhecido como Perry Salles, o único ator que tinha algum currículo antes desse filme. Ele atuou em novelas como Mandala, em filmes da Boca do Lixo como A Super Fêmea, e inclusive se casou com a protagonista desse filme, uma atriz pouco conhecida chamada Vera Fischer. Ele viveu com ela por 16 anos. Em 2001, Perry também interpretou Mustafa na novela O Clone. Não é de porco, tio Adam. Não é de porco. É queijo. Essa é a hora que dá pra perceber que Perry Salles era o único ali que sabia no que estava se metendo. E por isso mesmo não é difícil notar que ele está se divertindo muito, mais ou menos como um Raul Julia em Street Fighter. Embora Pierre, a Yoda vendedora de acarajés, os orixás e todos os outros
personagens acharem que Carlinha é a escolhida. Ela é uma mensageira da boa sorte. Ela não convence muito como dançarina profissional. Pô, Carla, me ajuda a te ajudar, vai. Tudo bem você não tem intimidade com a atuação, mas não tem desculpa pra dançar desse jeito. Até mesmo no próprio filme é fácil encontrar quem humilha a Carlinha no rebolado. Até o Lázaro Ramos dança melhor que ela. E o pai da Carlinha nessa história toda? Bom, ele não encontrou muitas dificuldades em engatar uma carreira meteórica em um escritório de Salvador. O senhor está promovido ao cargo de auxiliar de escritório. E só posso agradecer profundamente ao amigo, ex-patrão e atual sócio Almeida. Emocionado, eu passo agora o bardo ao meu sócio Gomes para prosseguir na luta desumana aqui no submerso. Mas isso não mudou muito a vida dele ou a de Carlinha, tornando essas cenas... qual é a mesma palavra? Sim, absolutamente inúteis. Mesmo esforçando pra parecer um cara gente boa, o pai de Carlinha não se mostrou preocupado quando um cara totalmente desconhecido aparece pra agenciar sua filha e explorar o trabalho dela como dançarina. O tal de Pierre ligou pra mim no escritório e falou sobre contratar você para dançar nas companhias que ele dirige. E o que o senhor respondeu? Disse que aprova o que você decidir. Mas as coisas ficam diferentes quando eles dizem para mudar o estilo de suas roupas. Afinal, tudo tem limite, não é mesmo? O senhor também poderia mudar o visual. Umas camisas mais berrantes, corrente no pescoço, óculos escuros. Alto lá, meu rapaz, isso tem limites! É nessa altura que o filme atinge o ponto máximo de sua dissonância cognitiva. Neto! Leva essa menininha para um banho de loja. Essa cena por acaso lembra vocês de alguma coisa? Eu sei que é meu bem e sempre vai voltar. Não? E agora? Ô, cinema nacional! O único lugar em que você pode começar com Deus e o Diabo na Terra do Sol e terminar com uma linda mulher. Aliás, quem foi o visionário que, dirigiu esse filme? Ok, Conrado Sanches. De Cinderela Baiana ele tinha feito... A Menina e o Cavalo. A Menina e o Estuprador... Como Afogar o Ganso? Cinderela Baiana foi dirigido por um diretor pornô. Um diretor de pornô nacional. Cara, isso explica muita coisa. A partir daqui, o filme que pelo menos se esforçava pra fazer algum sentido, entrega os pontos. E a maior parte do que resta é composta por 4 tipos de cena. Carlinha vai à aula de dança. Pierre agenda os compromissos. Pierre assedia Carlinha. Carlinha dança em shows diversos. Carlinha vai à aula de dança. Carlinha dança em shows diversos. Olha, o Araqueto. O araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que me pipoca. Pierre assedia Carlinha. E o filme fica nisso. Fica nisso pelos próximos 15 minutos, como se Conrado Sanches estivesse com uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e a outra mão sabe-se lá Deus aonde. Até que finalmente... What the fuck? O então namorado de Carla Perez, Alexandre Pires, aparece absolutamente do nada pra fazer uma ponta como, claro, o namorado de Carla Perez. Aliás, te amo muito. Além de atuar em 3 cenas, o amigão do Bush teve tempo de protagonizar o momento mais estúpido, mais sem propósito, mais sem motivo, razão ou circunstância já colocado em filme na história do cinema nacional. Diga ao canalha do Pierre que eu não lhe devo satisfações. Ah, é? Não há o que dizer sobre isso. Não, sério, a cena fala por si. Você acha que nós íamos perder a chance de terminarmos como heróis? Heróis do quê? Desse filme? Começa a se esboçar uma conclusão. E algo como uma indireta aos tempos do El-Chan aparece. Mas o que é que eu faço, pai? Faça o que o seu coração mandar, Carlinha. Eu te alertei. Essas pessoas só queriam se aproveitar de você. E Alexandre Pires convence Carlinha de que ela deve se livrar de Pierre. Já que você tem uma nova contratada, posso me considerar dispensada de ser sua escrava. E por alguma razão que permanece desconhecida até hoje, todos os conflitos são resolvidos alguns segundos depois.
Pierre, está bem? Já se recuperou de lhe ter perdido. E quer se desculpar da surra que mandou darem a ler. Estou recebendo muitas propostas de várias emissoras. Toma essa, El-chan! Como se tudo isso não fosse suficiente, o filme dá uma guinada política e ainda encontra espaço para uma crítica social. Não dê isso, menina. Você devia estar brincando e estudando, não jogada na estrada para ganhar os míseros trocados para matar a fome. Vai, passarinho. Você, como as crianças, também tem o direito à liberdade. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Me desculpem, a cena da luta não foi a coisa mais sem propósito, sem razão ou circunstância da história do cinema nacional. Isso foi. E ainda deu tempo da mãe de Carlinha aparecer como uma espécie de fantasma da força. Cinderela Baiana quase não se classifica como um filme, e fracassa nos aspectos mais básicos: enquadramento, captação de som. Isso sem falar em roteiro, história ou direção. O maior problema nem é a atuação ruim de Carla Perez, isso era de se esperar. O que impressiona é o fato do filme conseguir escalar duas das maiores celebridades da época, Carla Perez e Alexandre Pires, e ainda assim ser precário em todos os aspectos possíveis. Cinderela Baiana poderia ser, se não um grande filme, pelo menos um filme. A prova disso é que Xuxa Requebra, lançado apenas 2 anos depois, é O Vento Levou se comparado a ele. Se você não acredita, dê uma chance, vale pelo Pierre. Encontramos, gato, encontramos! Olá, terráqueos! Esse foi o Tropicine, no seu, no meu, no nosso canal Feijão Atômico. Na verdade, o canal é mais meu do que de vocês, mas se vocês gostaram, por favor, cliquem aqui embaixo no inscreva-se, é muito importante pra gente. E, pra ver mais coisas legais como essa, deve ter um link em algum ponto dessa página. Feijão Atômico. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão.